Boa noite, hoje dia 28 de outubro de 2010 e hoje é quarta, quinta, sexta, no sábado a gente comemora 503 anos da Reforma Protestante, 503 anos que Martinho Lutero afixou na porta da igreja teses acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que ele tinha encontrado na palavra de Deus. E coincidentemente, nessa semana, nós fomos surpreendidos com declarações que machucam o nosso jeito de entender a Bíblia, o nosso jeito que sempre foi suficiente para aplicarmos a palavra de Deus. Eu não quero falar nomes, eu não quero falar o que foi, mas com certeza você ouviu coisas que você diz, caramba, e não é que dava para piorar, e não é que dava para a pessoa ir mais além e mais longe da loucura que todo homem já quis dizer sobre a palavra de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero trazer aqui. Eu quero falar sobre a suficiência do Evangelho. Eu quero falar sobre como Jesus é suficiente para as nossas vidas, sem precisarmos de atualizações, sem precisarmos de acréscimos, porque Ele já deu tudo aquilo que nós precisávamos. Amém? Se você concorda comigo, se você puder, diga um amém aí em concordância com a Igreja de Cristo. Eu quero ler com você o livro de João, capítulo 5, versículo 39. Livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim. João, capítulo 5, versículo 39. Amém. João, capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte. Se liga. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Amém? Como interpretar a Bíblia? Como entender a Bíblia? Quais foram os cinco pilares que a igreja, que nós temos como igreja de Cristo? Eu quero dizer para você, eu quero começar esse devocional, esse estudo bíblico aqui, eu quero te mostrar como a gente deve entender a palavra de Deus. Muito mais do que falar da Bíblia, a gente precisa que a própria Bíblia fale conosco. Muito mais do que falar da Bíblia, nós precisamos que a Bíblia fale conosco. Sem o entendimento real das Escrituras, parece que estamos lendo um jornal estrangeiro, claro. Sem um entendimento, sem um discernimento, parece que a gente está lendo palavras de algo que aconteceu há muitos anos atrás, impossível de se compreender, mas quando deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração e entramos dentro das palavras da Bíblia, parece que nós vivenciamos tudo aquilo que nós estamos lendo. Último sábado, eu disse sobre o quanto eu amava ser chamado para pregar para um grupo específico de pessoas. É claro que a gente é chamado para pregar a todas as pessoas, mas eu e a minha esposa hoje nós temos liderado o Ministério de Jovens. E o que a gente precisa fazer com que o jovem entenda? A gente precisa fazer com que as palavras que foram ditas há mais de 2000 anos atrás sejam aplicadas na realidade das pessoas do século do ano 2020. Hoje eu estava vendo no YouTube propagandas antigas do ano 2000 e é muito como as mudanças acontecem realmente muito rápido em nossas vidas. Com certeza você já viu algum tipo de pregação que falou muito ao seu coração e você
pôde afirmar: nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, eu nunca tinha ouvido dessa forma. E a minha preocupação como pregador, como expositor, é fazer com que o jovem entenda aquilo que a palavra de Deus está dizendo. É muito gostoso quando você lê a palavra de Deus e durante a semana eu fico estudando, eu fico pesquisando no grego, no hebraico, eu fico pesquisando comentários, eu fico estudando a fundo aquilo que o autor ele queria dizer. E é muito legal, depois da pregação no sábado, como as pessoas chegam pra gente e dizem e falam, né? Nossa, eu nunca tinha entendido dessa forma, eu nunca tinha visto dessa forma. Então, muito mais do que simplesmente atualizar, a gente precisa fazer uma hermenêutica clara e objetiva do texto que a gente está expondo. Ou seja, a gente precisa examinar as Escrituras. Sem um estudo bíblico a fundo daquilo que o autor está dizendo, a gente nunca vai poder trazer para a realidade dos ouvintes aquilo que a palavra de Deus quer trazer. Então eu trouxe aqui o livro de João, capítulo 5, versículo 39. As Escrituras testemunham ao meu respeito, ou seja, examinem as Escrituras, porque as Escrituras falam acerca de mim, as Escrituras falam acerca do Cristo, acerca de Jesus. Então a primeira chave para a gente abrir o entendimento de qualquer coisa é o estudo bíblico. Se você quer estudar na faculdade, se você pegar um texto, por exemplo, eu estou aqui com o Sobota, o livro de anatomia. Se eu abrir esse texto, eu vou ter dificuldade para entender. Eu vou ter ali, se eu só ler, vai ser palavras, mas quando tem alguém, um professor de anatomia te explicando aquilo, você consegue entender, você consegue visualizar. Os professores, eles dão dicas, por exemplo, de memorização, e aquilo fica mais claro, fica mais óbvio para você. Eu nunca mais esqueci a fórmula de Bhaskara, por exemplo, porque o meu professor, na época, fez uma musiquinha, e aquela musiquinha ficou na minha cabeça, fazendo com que eu nunca mais se esquecesse daquilo. Então, para ele fazer a musiquinha, para ele fazer algo que chame a atenção do aluno, ele precisa fazer com que a linguagem que ele esteja falando seja a mesma linguagem da pessoa que está ouvindo. Então, a primeira chave para você entender a Bíblia é o estudo bíblico. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente consegue trazer para a nossa realidade aquilo que o autor está dizendo. Uma coisa que foi muito importante para mim foi o estudo devocional. A gente estuda na palavra de Deus que Jesus ele pregava por parábolas, Jesus ele pregava contando histórias. Jesus ele queria trazer uma mensagem para os discípulos, Jesus queria ensinar algo a alguém, o que ele fazia? Ele contava a história por parábolas, ele contava uma história. E eu lembro que quando eu comecei a me interessar pelo estudo bíblico, foi lá no ano de 2008, eu comprei foi o primeiro livro devocional que eu tive na minha vida. Eu esqueci de pegar aqui para mostrar para vocês. Foi o primeiro livro devocional que eu peguei nas minhas mãos. E eu confesso para vocês que até aquele ano eu não entendia muitos versículos bíblicos, eu não entendia muito bem o que a palavra de Deus ela queria trazer para mim. E a partir do momento que eu comecei a ler aqueles estudos bíblicos, foi uma chave para mim. Porque é muito legal, você com certeza já pegou algum livro devocional, já fez algum tipo de devocional, e é muito legal como aquele devocional traz aquele texto e traz um contexto atual para a realidade que a gente está vivendo. Então eu já ouvi texto devocional sobre academia, já ouvi devocional sobre time de futebol. Então várias coisas que me fizeram entender realmente o que o autor queria dizer. O autor não precisou atualizar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele trouxe a palavra de Deus para a realidade que a gente está vivendo e aplica aquela realidade para que a gente possa entender. Então, a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa examinar as Escrituras. E um jeito disso é o devocional. O devocional foi a porta que me abriu para os comentários bíblicos. Eu não comecei lendo o hebraico. Eu não comecei a estudar a Bíblia querendo entender o que o texto hebraico diz, querendo entender o que o grego diz. Eu não comecei lendo teólogos
famosos que trazem palavras difíceis. Não, eu comecei lendo devocionais. Eu comecei lendo palavras que me faziam entender para a minha realidade aquilo que o autor estava querendo dizer. Então, muitas vezes a gente quer já pegar tudo. A gente precisa começar devagar, a gente precisa examinar, a gente precisa estudar, a gente precisa ter meios para estudar a palavra de Deus. E através dos estudos, através do devocional, através da examinação das Escrituras, a gente tem a revelação das Escrituras. Se você pegar os últimos cultos do Conexão Jovem, eu tenho certeza que a maioria dos jovens, ou qualquer pessoa que pegue os nossos cultos, e eu não estou querendo aqui me gabar por isso, a gente não, muito pelo contrário, eu estou querendo fazer com que você entenda que Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele é suficiente. A palavra de Deus, as Escrituras são suficientes. Mas eu pego, por exemplo, um texto onde Zaqueu sobe numa árvore e trago para a realidade que a gente vive hoje. Às vezes a gente só quer ouvir falar de Jesus, às vezes a gente só quer sentir ali a presença de Deus e a gente não quer ter um relacionamento claro com Jesus, a gente não quer ter um relacionamento 100% com Jesus. Então, a palavra de Deus, através do estudo, através da examinação das Escrituras, a gente tem a revelação daquilo que é. Eu não lembro quem disse, mas a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou seja, não adianta pessoas hoje quererem inventar, não adianta hoje a gente querer apagar aquilo que Jesus já decretou, aquilo que Jesus já disse. E com isso eu quero deixar 5 pontos para a gente pensar. Mateus 16, 18 diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses sobre os erros da Igreja Romana. Lutero estabeleceu 5 pontos de fé como base para a Igreja, conhecido como as 5 soles. E eu quero trazer esses 5 pontos para você. Quando ele afixou essas 95 teses, foi pedido para que Martinho Lutero se retratasse daquilo que ele tinha feito. Mas olha só o que ele disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso me retratar e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Faço das palavras de Lutero as minhas. Não vai ser qualquer pessoa que vai vir dizer que isso aqui é insuficiente. Não vai ser qualquer pessoa que vai vir, ou melhor, não vai ser ninguém que vai vir, que vai dizer pra gente que isso aqui é insuficiente, que isso aqui precisa ser atualizado. Porque Jesus já deixou claro, não tirem nenhuma palavra desse livro, não coloquem nenhuma vírgula nesse livro, porque essa é a palavra de Deus. Quais são, então, os 5 pilares? Primeiro, somente a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia estava sendo esquecida naquela época, chegando a ser proibida pela leitura. A gente estava conversando, eu e minha esposa, esses dias sobre o povo de Israel, sobre os judaizantes. Eles não podem ler certas passagens da Bíblia, porque senão eles vão entender que o Messias já veio, o Messias que eles estão esperando já veio. Então,
Naquela época também as pessoas proibiam de ler a leitura da palavra de Deus. Lutero gastou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para a linguagem do seu povo, reuniu recursos possíveis e publicou a Bíblia para que todos lessem. A Bíblia é a marca do cristão. A Bíblia na nossa mão é a marca do cristão. A leitura bíblica é o centro de qualquer culto, de uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. Não existe outra verdade acima da Bíblia. A gente não pode aceitar outra verdade senão a palavra de Deus. A gente não pode aceitar outra coisa como verdade senão a palavra de Deus. Ei, você consegue entender o que eu estou dizendo? Ela é a palavra de Deus. Então ela é suficiente. A única regra de fé e prática para a vida do cristão é a Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo ponto, somente Cristo, pois há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. No tempo de Lutero, havia muitos santos, havia muitas imagens na igreja e o povo acreditava que para cada coisa eles deviam pedir para um santo especial. De tantos personagens que haviam na igreja, que existiam tantos personagens que a pessoa de Cristo ficava esquecida, ficava de lado e quase nada sabia ao seu respeito. Por isso Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica. Você não precisa de mediadores. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo, ele está disponível e acessível para todos. Jesus é o centro de tudo. Foi Cristo quem morreu na cruz para me dar vida. Foi Cristo quem morreu na cruz para te dar a vida. Foi Cristo que morreu na cruz para levantar uma igreja, para levantar discípulos. Somente Jesus é o nome que salva todos os que ele invocam. A igreja deve orar somente por Jesus, somente a Jesus. Um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno do nosso louvor e de ouvir as nossas orações. É por Ele, é por meio dEle, é através dEle. Lembra que eu disse no começo? Você precisa examinar, você precisa estudar, você precisa buscar, porque através da revelação de Jesus, você é um canal para que as pessoas conheçam Ele. Eu não preciso que a Bíblia seja atualizada para que jovens entendam a Bíblia. Eu não preciso que a Bíblia seja atualizada para que pessoas possam praticar os seus pecados em paz. Eu preciso ser um canal daquilo que diz a palavra de Deus. E existem vários meios. Existem os jovens pregando para os jovens, os adultos pregando para os adultos, as mulheres pregando para as mulheres, os casais pregando para outros casais. É isso que salva, é isso que liberta, é a palavra de Deus que liberta, e não nada do que o homem colocar, e não nada do que as pessoas colocarem. Se você diz algo, você deve dizer baseado na palavra de Deus, naquilo que ela ensina. E ponto final. Nem mesmo um pastor poderoso, um cantor famoso gospel tem poder. Só Jesus tem poder. Só Jesus tem poder. Jesus usa quem Ele quer para falar o seu coração. Muitas vezes a gente acha que só na coisa top, no pastor top, a gente vai ouvir a palavra de Deus. Não. Preze aquele que estuda a palavra de Deus. Preze aquele que medita nessa palavra de Deus, na palavra de Deus de dia e de noite e traz para você esse alimento sólido, esse alimento verdadeiro. Somente Jesus salva, somente Jesus pode salvar e somente Jesus ouve a sua oração. Terceiro ponto, terceiro pilar, somente a graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você com certeza lembra do período da escola. Você estudou sobre isso. As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem pelos seus pecados. Você compra e você então recebe algo em troca.
Lutero se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo que juntava trocados para pagar pelo perdão dos seus pecados e ainda tinha que cumprir penitências, acreditando que por suas obras elas seriam salvos. E quando Lutero leu na Bíblia que Jesus com seu sangue, aleluia, apagou todos os nossos pecados e por sua graça, somente por sua graça, ele nos perdoava sem a necessidade alguma de obras. Eu e você não precisamos fazer nada, é somente pela graça de Deus que nós somos salvos. Ele não aceitou, ele rasgou a bula papal que determinava o perdão para quem pagasse um valor, para quem pagasse algo. Não, as obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequências da nossa salvação em Cristo Jesus, pois como servos de Deus somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Um cristão verdadeiro depende somente da graça de Deus para tudo. Uma igreja verdadeira proclama o perdão dos pecados gratuitamente por Jesus Cristo, sem a necessidade de pagar ou cumprir rituais. Se você está em pecado, se você comete pecados, todos nós cometemos, você não precisa pagar nada. Você não precisa mudar a palavra de Deus para continuar cometendo pecados, não. Você precisa da graça de Jesus. Você precisa entender que a graça de Jesus te alcançou, que Jesus te salvou. Aleluia. Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. 4, somente a fé. O justo viverá pela fé. Num tempo em que as relíquias e objetos, eles são venerados, carregados em procissões, as multidões caminham. Lutero, ele disse que nada disso seria necessário. Um cristão verdadeiro vive pela fé, não pelo que é palpável, não pelo que é visível aos olhos. A igreja verdadeira ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos, sem necessidade de obras. 5º e último, somente a Deus toda glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Muitas pessoas estão aí adorando imagens. Muitos estão apenas lembrando de histórias de pessoas e de obras que as pessoas, entre aspas, fizeram. Puro engano. Lutero não aceitou as centenas de imagens na igreja e os cultos prestados às pessoas que já haviam morrido. A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence toda a glória, louvor e honra. Jesus é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. Uma igreja verdadeira não louva homens, não fica louvando a bobagens que homens dizem. Não, uma igreja verdadeira adora somente a Deus. Uma igreja verdadeira segue somente o que está escrito nessa palavra. Somente o que está escrito nessa palavra. A gente precisa se livrar desse meio que quer trazer o mundo para dentro da gente. Jesus disse, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. Aí vem um ou dois e quer dizer que a gente precisa atualizar para que o pecado do outro seja aceito. Não, não, não. Se for preciso eu vou ser odiado, se for preciso eu vou passar por todo tipo de luta espiritual, mas a palavra de Deus não pode ser mudada, a palavra de Deus não pode ser alterada. A palavra de Deus diz que nem se um anjo, se nem algo sobrenatural vier e dizer aquilo que a palavra, e dizer ao contrário aquilo que a palavra de Deus diz, você não deve aceitar. Está ouvindo? A palavra de Deus diz, se mesmo algo sobrenatural vier e dizer algo contrário que está escrito na palavra de Deus, não escute, não dê ouvidos. Ei, não dê ouvidos a pessoas que querem modernizar, querem atualizar, querem mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Essa palavra é infalível. Essa palavra é infalível, ela não precisa de um acento a mais, de uma vírgula a mais. Jesus, a palavra de Deus,
é suficiente para mim e para você. É suficiente para mim e para você. Toda glória, todo louvor, somente a Deus. Somente a Deus. A gente precisa se livrar do estrelismo, a gente precisa se livrar das coisas progressistas que querem colocar dentro da igreja. A Deus, somente a Ele, somente a Deus, toda a glória. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Eu peço um favor para você, jovem do Conexão. Eu peço um favor para você, membro da Igreja Evangélica da Paz, ou de qualquer igreja que esteja me assistindo nessa noite. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gálatas. Faça isso agora, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E eu quero que esse versículo seja a base para a sua caminhada com Deus. A base. Eu e você vamos viver coisas sobrenaturais com Deus, mas baseadas nesse livro, baseado no que está escrito aqui. Pegue a sua Bíblia, anote, grife, imprima, coloque na geladeira, coloque em todos os lugares da sua casa. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu pregue, ou seja, mesmo que algo sobrenatural aconteça e pregue algo diferente do que está escrito aqui, que seja amaldiçoado. A igreja ficou muito distanciada da verdade nos últimos anos. E isso custou muito. Isso tem custado caro. Isso tem custado caro. Hoje existem todo tipo de igreja, todo tipo de religião que confunde a cabeça das pessoas. Mas você precisa ter esse versículo fixado na sua cabeça. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Por isso o apóstolo Paulo deixou bem claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo, com outro tipo de pregação diferente do evangelho, não deve ser aceita com a verdade. Então, baseado nesses 5 princípios enumerados por Martinho Lutero, a gente pode ter a base da nossa fé. A gente pode ter a base de qualquer cristão verdadeiro. E a gente também pode refletir sobre isso para a nossa vida. Como tem sido a sua vida? Qual tem sido o evangelho que você tem ouvido? Qual tem sido o tipo de mensagem que você tem pregado às pessoas? Eu não digo somente da sua boca. Qual tem sido o seu exemplo para outras pessoas? Os 5 pilares da igreja são: somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a graça perdoa pecados. Somente a fé leva à salvação. Somente Cristo é o Salvador. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, somente a Deus, somente a Ele, somente a Ele. Eu não vou deixar aqui um ou outro, porque não sabem, ou não... Eu não digo que não sabe porque são pessoas até que estudam. Mas a gente precisa ter uma boa hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é você extrair do texto e trazer para a realidade das pessoas que estão ouvindo aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Então, somente uma boa hermenêutica é suficiente. Você não precisa atualizar, você não precisa mudar. Se você sabe fazer uma boa hermenêutica da palavra de Deus, você pode falar com qualquer tipo de pessoa. Não ressignifique Jesus.
Não tente ressignificar Jesus. Não tente ressignificar a palavra de Deus. Não tente ressignificar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi dito. Não. Não acredite em pessoas que querem mudar hoje. Não. Eu continuo acreditando e somente vou acreditar no que esse livro me ensina, no que é a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, procure uma igreja séria. Procure pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus. Procure uma igreja que tenha seriedade na palavra de Deus. Eu não digo somente da IEPAS, mas busque uma igreja que tenha seriedade na palavra de Deus. Eu acho muito importante, a gente precisa ter os cultos de jovens, a gente precisa ter os cultos normais da igreja, os cultos de domingo, onde são mais tradicionais, mas a gente precisa estar baseado nesse texto. Não é porque é jovem que precisa ser atualizado, que precisa ser mudado. Não! Não! A palavra de Deus é suficiente. Ele não muda, ela não muda. Não aceite nada diferente disso, em nome de Jesus. Espero que Deus te abençoe. Eu não ia usar um sábado para falar disso. Eu sei que o dia 31 é o dia da reforma protestante. Eu sei que é o dia que a gente comemora, a gente celebra, porque Martinho Lutero teve a ousadia, teve a coragem de apontar os erros, de mostrar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu espero que esse assunto fique fixado na sua mente, porque a gente não precisa dar ouvido a essas pessoas, a gente não precisa dar ouvido a falsos profetas, a falsos enganadores que tentam deturpar aquilo que a palavra de Deus diz. Então que nessa noite você possa entender que Ele não muda e essa palavra não muda. A Ele toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a palavra de Deus seja suficiente para você, assim como ela é para mim. Assim como ela é milhares de anos, assim como ela é para todo o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ele é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.